Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 24, do Oriente ao Infinito, na oitava parte. Francisco de Assis tinha grande interesse em ficar no Oriente, principalmente onde nascera o mestre incomparável. Mas quando somos instrumentos da verdade, nunca fazemos o que queremos, e sim a vontade de Deus. E foi o que aconteceu com ele. Conheceu a Palestina, andou em todos os lugares porque Jesus de Nazaré passou, pregando e curando, e teve grandes recordações de um passado que somente a reencarnação explica nos tempos que correm. Visitou o Calvário e nele sentiu coisas estranhas, mas agradáveis, como que a presença da Mãe Santíssima, chorando o seu Filho amado. Sentiu a presença dos apóstolos e por vezes via alguns deles a lhe transmitir ânimo na jornada. E quando a saudade quis prendê-lo no lugar santo, ajoelhou-se no mesmo instante, sem escolher lugar apropriado para orar, e o fez dentro da espontaneidade correlata ao seu modo de ser, dizendo com profunda humildade: Senhor Jesus, de bondade e de amor, sei e sinto que sou um ser desprezível, sem qualidades para te falar, sem condições para te pedir o que desejo, sem importância na escala dos teus filhos, mas mesmo assim, peço-te por misericórdia, que não deixes que a morte me visite sem as marcas das tuas chagas, para que eu sinta, Jesus, o que passaste e compreenda o verdadeiro sentido da tua dor, da dor universal que se transmuta em paz, em concórdia, em amor. Parece que te peço demais, mas faço por sentir conforto e impedir. E se for do teu agrado, quero ficar nessa terra, e se meu desejo prevalecer, que seja eu torturado como os primeiros cristãos, apedrejado como foram os filhos da Boa Nova, desprezado como os teus santos apóstolos e queimado como foram os primeiros homens e santas mulheres que guardaram uma fé cristã dentro dos corações. Porém, caso não possa, que eu seja marcado pela dor e que me ensine a amar com aquele amor que ilumina a consciência. Sou teu servo e por onde eu passar, quero que o teu nome seja a baliza de luz que nos ilumina a todos. Amém. Quando terminou a oração, a luminosidade que o envolvia ampliou-se de maneira espetacular, dirigindo-se à guisa de canais para o cérebro de Francisco, que absorvia do alto um foco de luz de cambiantes diferentes, como claridade viva, a penetrar em sua cabeça. Por esse meio, ele escutou a voz meiga e suave, muito conhecida. Francisco, tu me amas? Sabes que te amo, Senhor. Então volta para a terra em que nasceste. Aquele povo precisa do teu calor e da tua presença. O trabalho te chama com urgência. Na terra onde fomos perseguidos, onde foram sacrificadas muitas vidas em nome da verdade. Tens no coração a semente do amor, que carece ser plantada com boa vontade e carinho. Espero que a fé seja o clima do teu coração e que a esperança seja o ar que respiras. Procura trabalhar sem a influência da corrupção, perdoar sem interesse da amizade lucrativa e doar o mais puro amor, sem que o comércio te afete os sentimentos. Não percas tempo em lamentações pelos que partiram, servindo de pasto da ignorância humana. Eles estão bem, por terem, cumprido seus deveres, diante dos seus compromissos. Nunca peças o que não pode ser. Cada alma é um mundo diferente com tarefas desiguais para que, em um todo, se ajustem em felicidade para os homens. Confia e espera trabalhando e orando para que as tentações não desapropiem as tuas oportunidades que te levarão à vitória. Sê manso e humilde de coração, mas não te esqueças da prudência das serpentes. Sê corajoso, porém, não deixes que a coragem se transforme em violência. Avança contra os inimigos e procura destruí-los. Entretanto, os inimigos de que falamos são todos de ordem interna, que moram na comunidade do coração e flutuam por vezes
da cabeça à consciência. Procura o meu evangelho permanentemente, que ele, a boa nova, é por excelência a fonte de Deus. Estás indo bem, continua, que estarei contigo em todas as lutas. Francisco levantou-se, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, e na mesma hora procurou o caminho de casa, e lembrando-se de todos os companheiros, orou por eles, pedindo ao mesmo Jesus para ajudá-los nas suas dificuldades. Eu já amanheci com a garganta, a rinite atacada, tá meio difícil de fazer a leitura, talvez até mesmo de falar, mas vamos lá. Tá difícil, mas não tá impossível. Essa questão do Francisco fazer uma... Vocês perceberam o tamanho da energia dessa prece do Francisco, gente? Algum de nós é capaz aqui de falar que para Jesus, para Deus, ou para qualquer anjo de guarda que está perto da gente, falar assim, pode mandar sofrimento que eu suporto em nome de Jesus, porque afinal de contas todos ele, os apóstolos, os discípulos e tantos outros enviados sofreram também, então pode mandar sofrimento para mim aqui que eu aguento. Alguém de nós tem a capacidade de pedir sofrimento? Eu duvido muito. Nós não temos essa inteligência desenvolvida, nós não temos essa moral desenvolvida ainda não, para entender que sofrimento é evolução. Toda vez que a gente sofre qualquer coisa, olha, eu estou reclamando aqui da garganta que está dando um pigarro, que está dando um negócio aqui, ó, entre o maxilar e a garganta. Estava vendo lá, tem um nome, mas não quero dar mais nome para boi, não. Então, assim, a gente tem uns problemas de saúde, ou a gente tem um problema de convivência, a gente tem um problema no trabalho, a gente tem um problema, sei lá, qualquer ele, seja qual for, a gente já vai lá na prece lá e já corre, Senhor, me livra de todo mal, né? A nossa prece egoísta e individualista, né? Até orgulhosa, ela acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Que os anjos de guarda, que Jesus, Maria, até o próprio Francisco, quando a gente ora para ele, é como se eles fossem o gênio da lâmpada, né? Eles vão resolver tudo para nós. Nós não queremos problema, nós não queremos dor, nós não queremos sofrimento. E Francisco está fazendo uma prece falando, Senhor, pode mandar que eu aguento. Porque afinal de contas, quem veio antes de mim sofreu muito mais, eu não acho justo eles sofrerem tanto. E eu aqui, né, tendo tudo do bom e do melhor dentro da humildade dele, porque ele também não tinha tudo do bom e do melhor materialmente falando. Essa profundidade da prece dele, eu que sou meio São Tomé, né, faz com que dá uma puxada na Patrícia que está lá atrasada, do tipo assim, olha o tanto que ainda falta você caminhar, olha o tanto que ainda está faltando para você compreender que a jornada, ela vai exigir de você momentos mais doloridos, que faz parte do teu aprendizado, né? Para nós ainda parece que tá tão distante um conhecimento desse, mas chega na nossa mão, para a gente ler, para a gente refletir, para a gente pensar o que é uma unha encravada perto da cruz de Cristo, o que é uma convivência difícil com uma pessoa perante a perseguição, humilhação que Jesus sofreu, o que é dentro dos preconceitos que a gente vive no dia a dia, né? Quando a gente fala, principalmente quando a gente fala assim, eu sou espírita, as pessoas que não entendem o que é espírita, o que é espiritualismo, o que é, né, cada doutrina aí, cada religião, vira para você e fala, nossa, espírita, né? Ainda tem gente que acha que a gente é o fim do mundo, e é normal ser espírita, né? É divino, é maravilhoso ser espírita, eu não tenho por que esconder que eu sou espírita. E quando me questionam qual é a sua religião, eu falo, eu professo a doutrina espírita. Mas o espiritismo fala que não é religião. Vai lá nas obras do Kardec e vê que é. Mas no dicionário está escrito tal coisa. O dicionário é feito por homem. Kardec foi feito pelos espíritos superiores. E pronto. Eu sigo isso e acabou. Se alguém não quer seguir, aí cada um que reze sua cartilha. Mas a minha é essa. E a gente vive no dia a dia confrontos, desentendimentos dentro do próprio seio familiar, de amigos, dentro da própria doutrina, dentro
da nossa sociedade. Nós vivemos conflitos e dores o tempo todo. E esses conflitos e dores, o que são perante os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que vieram para poder somar. Todos que vieram com missão sofreram. Eu lembro que quando eu era pequena, passou uma reportagem uma vez na televisão, e eu era bem pequena mesmo, devia ter uns 7, 8 anos. E meu avô estava assistindo essa reportagem, eu estava lá brincando no pé do meu avô, porque a criança é assim, você acha que ele não está percebendo nada que está em volta, porque ele está ali brincando, né? Então ele está no mundo da lua, tá nada, ele está prestando atenção em tudo. E o meu avô, vendo a reportagem, né? E eu brincando no pé do meu avô, meu avô sentado na poltrona que ele tinha, que era dele, né? E naquela reportagem falava, né, que nós temos, assim, vários tipos de sofrimento, vários tipos de jornada que nós escolhemos dentro do espiritismo, e que grande parte dos espíritas morreram de forma brusca, violenta, né? Então a reportagem era tendenciosa, dizendo assim que quem se tornasse, praticamente era isso, quem se tornasse espírita ia morrer fatalmente, né? Ia morrer de uma forma, né, violenta. Aí começou a colocar alguns exemplos, né, de médiums que faziam cura e que morreram de forma trágica. E eu era pequena e eu vendo aquela reportagem, eu pensava cá com meus botões, falei, tá aí, uma religião que eu nunca vou querer na minha vida, né? Porque já que é pra entrar nela e depois morrer de uma forma violenta, Deus me livre. Então eu pequena eu pensava dessa forma. Quando eu entrei para a doutrina, eu nem lembrei, né, desse fato aí, dessas reportagens, dessas histórias. E com o passar do tempo, estudando mediunidade, né, a gente ia vendo o porquê que isso acontece, não com os espíritas, né, todos espíritas, mas os missionários dentro da doutrina, realmente, eles têm um final um pouco mais dolorido, né? Grande parte deles tem, no final das suas missões, esse fechamento um pouco mais dolorido. E a doutrina também explica isso, né? É um ajuste de restinho de contas que ficou do passado. Você veio, você fez a sua missão, parabéns para você, você passou de ano. Agora, para você poder fechar suas notas, você precisa fazer seu último teste. Vamos ver se você suporta tudo aquilo que você falou. Então, você aprendeu que a dor é um degrau para você evoluir. Então, você vai passar pela dor para ver se você realmente aprendeu aquilo que você pregou. Geralmente é isso, não é fatalismo, não é que o espírita vai morrer de uma forma trágica, mas tem lá a sua aprovação final, que é para fechar as notas, né? E isso daí, ou algum débito do passado, porque geralmente os médiums, eles são pessoas que foram comprometidas com a espiritualidade, que não deram conta numa outra vida, que nessa vem resgatar, não em forma de, eu sou médium, grande porcaria, eu sou um grande devedor, isso sim. Os médiuns desenvolvidos que trabalham com mediunidade, eles não estão fazendo favor nenhum para ninguém, não. É débito mesmo, eles estão pagando os seus débitos de forma que é como se fosse aquele sistema prisional que não deixa você encarcerado, enjaulado, mas coloca você para fazer trabalho voluntário para ir pagando suas penas. É mais ou menos isso o médium, né? Então não tem aquele cara que começa com muita coisa assim, eu sou médium de corporar, eu sou médium de cura, eu sou médium disso, eu sou médium daquilo. Gente, é por orgulho, esse cara já está falhando na missão dele. Então Francisco, ele deixa a gente assim, à vontade para acreditar que a dor, o sofrimento é um degrau. Ele nos deixa à vontade para conversar com Jesus como dois irmãos. Ele nos deixa à vontade para compreender o processo de evolução, que é devagar, é lento, é com altos e baixos. A gente pensa coisa boa, a gente pensa coisa ruim, a gente cai, a gente levanta, a gente pede ajuda, a gente ajuda. Então Francisco, ele é o amor em movimento, ele é essa coisa assim não é teoria, é o que eu quero passar, né? O Francisco de Assis, ele não é teoria, ele é prática, ele é totalmente prática. E essa prática do entendimento da palavra, do ensinamento de Cristo, que nós precisamos. Porque falar, qualquer Patrícia fala, qualquer papagaio fala. Agora e na hora de fazer? Né? Você está fazendo correto? Porque falar é um princípio, você está começando a refletir, está começando a entender, beleza. Mas e fazer? Francisco é fazer, é ação.
né? E vocês veem, que nem eu sempre falei, eu volto a repetir, quem acompanhou desde o começo das leituras, Jesus, para mim, não estou dizendo para os outros, é a minha compreensão de Jesus. Eu vejo Jesus como um homem pronto. Eu só lembro de Jesus, dele adulto, andando entre os homens, corrigindo os erros das pessoas através de exemplo, através do amor, da prática desse amor. Só que eu imagino Jesus já um homem feito. Eu só consigo imaginar Jesus um homem feito. Eu não consigo imaginar aquele menino que nasceu na estribaria, que foi criado por um carpinteiro. Não, essa parte não internalizei. Mas eu só conheço Jesus, o cara pronto, um ser praticamente perto da perfeição. É esse cara que eu tenho na minha mente. E o Francisco é aquele cara que saiu da promiscuidade, é aquele cara que foi pra guerra, que pegou doença, é aquele cara que ele foi vendo os erros dele, ele foi tentando descobrir o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha vida, para que eu sirvo, será que eu sirvo, né? Então, essas reflexões que Francisco faz de um cara imperfeito que busca a sua evolução, eu me identifico muito mais. Por isso que desde sempre que eu me conheço por gente, desde quando eu era católica, desde quando eu era menina, que eu amo essa figurinha aqui, né? Francisco de Assis. Então, a minha casa, quem entra aqui, que é espírita, fala, Patrícia, muita imagem nessa casa, né? Eu falo, não, deixa meu Francisco de Assis na casa inteira. Tem obra de arte dele aqui na casa toda. Aqui tem um outro, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Acho que dá pra ver. Aqui no cantinho da escada, ali, ó. Tem mais uma escultura ali, de metal, Francisco de Assis. Tem a tela, que foi a dona Marta que fez pra mim, também é uma espírita. E assim segue. Minha casa inteira tem Francisco de Assis. Ali tem um outro pequeno de azulejo. Olha lá. Tem Francisco de Assis na casa toda. E isso aqui não significa que eu fico ajoelhado acendendo vela para imagem. Não, eu não cultuo imagem. Não é uma questão de cultuar, é uma questão de amor. É como se... Já teve época que na minha casa tinha foto do meu filho esparramado pela casa inteira. Então era uma referência para mim. Onde eu passava tinha foto dele. O Francisco, ele me acompanhou a vida inteira. Eu sei, eu sinto isso. Eu não consigo ver, mas eu sinto a presença dos franciscanos na minha vida. E isso faz com que a imagem me lembre, me retrate, né, que eles estão por perto. Mas eu não vou ficar perto de imagem, acendendo vela e ajoelhando e rezando em prol de imagem. Isso eu não faço. A minha oração é interna. Minha oração é aqui na cabeça, no coração. Independente de onde eu esteja, se tem uma imagem por perto ou não, é a todo momento. Mas as imagens me fazem muito bem, né? E eu já vi casa espírita que tiraram todas as imagens, falaram, casa espírita não precisa ter imagem. Já vi casa espírita que tem imagem gigante na parede. E daí? Cada qual. Não tem problema nenhum essa questão. O que a gente é recomendado através da espiritualidade é que não se faz culto à imagem, não se pode ter ídolos, não se pode ter culto a imagens, isso não, nem a imagem de Jesus, que ninguém tem certeza de realmente como ele era, né? Cada um faz uma figura de Jesus, tem figura de Jesus que ele é loiro, tem outros que ele já é um negão, então quer dizer, cada um faz a imagem que quer. Aqui eu tenho Francisco de Assis de vários tipos de imagem. Tem ele no azulejo, que é criança, tem ele no metal, que já é um senhor, aquele tá mais ou menos, tá uns 20, 30 anos. Então, assim, imagem é feito pelo homem, né? Não é feito por alguém, né, que seja santo, que seja evoluído. Imagem não é... No campo espiritual essas coisas não existem mesmo, né? Não tem retratinho em cima de armário. Mas a gente ainda vive num mundo material ao qual a gente precisa de algumas referências. Eu, Patrícia, ainda preciso dessas referências. Não serve para cultuar, mas serve para lembrar. E aí é que nem o livro, né? Quando eu fui comprar o livro Francisco de Assis, eu não conhecia João Nunes Maia, não conhecia o Espírito Miramês. Mas aí você chega na livraria e vê uma imagem dessa aqui, na capa do livro. O que você faz? Você se apaixona, porque é lindo, né? Parece um vitral. E eu comprei o livro pela capa. Não conhecia nem o autor e nem o ajudante dele aí.
Eu só fui pela capa e graças a Deus está dando certo, que é um livro muito bom. Nós já estamos com ele aí desde 10 de julho do ano passado, que nós estamos lendo esse livro aí. Então, isso porque eu ainda acelero um pouco de vez em quando na leitura, né? Porque, de fato, a gente deveria pegar cada parágrafo e falar sobre cada parágrafo. É um livro que é um código de conduta, de ética, de moral muito grande. E como eu falei, mais próximo de nós, pelo menos no meu entendimento, do que o próprio Jesus, né? É um degrau para a gente poder compreender o Cristo. Eu acho que as pessoas que estudam a passagem de Jesus diretamente, acho não, já passei por isso, dá um choque na gente. E Francisco, ainda que ele não seja nem o pé de Jesus, também dá choque. Então eu acho que para a gente poder crescer tem que ser assim, é devagarinho, é pegar um exemplo mais próximo, aí trazendo isso no dia a dia, até a gente compreender o que Cristo também queria dizer, porque numa prece como essa aqui, eu ainda não tenho essa compreensão. Senhor, me deixa sofrer. Eu sei que o sofrimento traz aprendizado, mas eu ainda não consigo falar, Senhor, pode mandar mais aí que eu aguento, né? É pro meu bem? Pode mandar. Eu não tenho essa moral ainda não. Eu ainda sou mais um daqueles que faz de Deus um gênio da lâmpada. Senhor, não tô aguentando mais não. Tira esse negócio de mim aí, porque tá pesado. Ainda sou muito mimada, muito imatura. E eu tenho certeza que muita gente se identifica comigo. Porque toda vez que dói um calinho, a gente já fica, Senhor, que esse calo não vire um câncer, né? A gente sempre tem medo. A insegurança, porque falta fé, falta entendimento, falta conhecimento. Então, quando a gente adquire tudo isso, não vai dar medo de nada. Aí chega essa hora do Francisco, aí a gente fala assim, pode mandar que eu aguento, eu sou seu filho, eu sei que o senhor confia em mim, então pode mandar que aqui não tem vez, aqui eu vou fazer valer o teu nome, aqui eu vou honrar o teu nome. Mas por enquanto a gente ainda não consegue, não. Eu creio que grande parte do pessoal que assistiu o vídeo vai falar a mesma coisa.